Boa noite a todos. É uma satisfação estar diante de todos vocês, ok? E as pessoas perguntam para mim como que eu escrevo, por que que eu escrevo. Então eu vou falar para vocês sobre escrever. Não sou eu que escrevo os versos, são eles que buscam o meu caderno. Não sou eu que determino o seu tempo. Eles vêm a qualquer hora e da mesma forma se vão. Eles vêm do céu ou do infinito falar de amor ou de melancolia e desaparecem no firmamento, ficando apenas em meus pensamentos. Há um mês atrás, eu recebi uma informação que estava no jornal, mas eu não entendi por quê, né? E aí, de repente, eu peguei o jornal e estava um poema que eu escrevi exatamente 28 anos atrás, né? Na verdade, é um soneto, o título é Quem me dera ser o dono do seu corpo, para poder abraçar-te como eu quero, para matar o meu desejo ardente, como há muito tempo eu espero. Quem me dera ser o dono dos seus olhos, para poder dentro deles mergulhar, para fechar o canal das suas lágrimas, para nunca mais te ver chorar. Quem me dera ser o dono dos seus lábios, para poder beijar-te assim como eu desejo, e amar-te loucamente, a sentir a doce seiva dos seus beijos. Quem me dera ser o dono de você, para poder ter você sempre ao meu lado, para fazer de você minha mulher, para vivermos os dois juntinhos, perpetuamente apaixonados. Mas, quem me dera. Uma salva de palmas, obrigado, seu Brito. Não tem mais, vamos deixar para depois. Vamos deixar para depois, seu Brito. Okay, o senhor volta depois com mais poesia. Estamos de volta, segundo bloco do programa Papo Cabeça Salve. Ó, livro do seu Brito aqui, ó, Guerreiro do Amor. Quem quiser depois conhecer, fala com ele, certo? Guerreiro do Amor. Os caras que precisar de uma dica também para conquistar as meninas, seu Brito aí é feroz. Seu Brito. Ele tá dando um curso. De quanto que é o curso, seu Brito? Curso? Quantos meses é o curso, seu Brito, de conquista? Duração? Ele vai falar sobre o curso de poesia, ele vai falar. Bom, lembrando que o microfone está aberto, quem quiser fazer perguntas aí para os nossos convidados, só chamar o Wallace, que ele está por aí, o pequeno, está lá na frente, ó, lá já com o microfone na mão. Então, quem quiser mandar, só chegar. Bom, a gente vai começar também esse segundo bloco com uma fala do nosso amigo Ricardo China. E vai explanar, fala com a gente sobre uma reprodução que vai ter ali no telão. Deixa eu ver aqui com a Jéssica. Na verdade, aí já, a Jéssica é rápida. Acho que é legal. Apagar um pouco as luzes. Isso. Papo Cabeça! Salve! Na verdade, quando os meninos me convidaram para vir falar um pouquinho com vocês e me disseram que o tema era a cidade que queremos, eu fiquei pensando um pouco na minha trajetória profissional e até como os alunos me encaram na instituição, né, na universidade, e eles sempre brincam e dizem que eu sou provocativo. Vou pedir para voltar um pouquinho só, por favor. Eu vou ser bem breve. E a minha intenção, na verdade, é provocá-los, para que a gente consiga, de fato, fazer um diálogo bacana aqui. Essa primeira imagem é uma imagem da Terra à noite, uma foto de satélite da NASA. Dá para fazer várias leituras. Uma delas é a concentração de renda, as infraestruturas instaladas. O que eu quero discutir um pouquinho com vocês são as densidades. Aonde estão concentradas as pessoas? E aí é nítido que nesse nosso planetinha Terra está muito dividido onde as pessoas se concentram. Por favor, a próxima imagem. O que eu tento demonstrar aqui, esse é um material da Urban Age, é que desde 1900 a população urbana
ela vem crescendo demasiadamente e, com isso, a população que reside nos meios rurais vem sempre diminuindo. Nós estamos em 2015 e hoje nós já somos uma população no mundo muito mais urbana do que uma população rural. Pode passar, por favor? Esse é um gráfico da ONU de 2014 e ele demonstra essa linha que vocês veem amarela, a vertical e a horizontal, é onde está o Brasil posicionado. E no Brasil nós já somos 85% da população residindo nas áreas urbanas. Pode passar. Somos mais de 7 bilhões de habitantes neste planeta. A nossa projeção para 2045 será de 9 bilhões. Até lá, a população indiana já terá superado a população chinesa em número de habitantes. Pode passar. Mais uma, por favor. E aí, qual é o cenário de cidade que nós queremos? Se a gente mora no território urbano e não no território rural, se o nosso planejamento urbano é o planejamento tardio, é aquele planejamento do cachorro correndo atrás do rabo, a gente tenta solucionar os problemas que já existem. Quais são as características de cidade e qual é a qualidade de vida que nós, enquanto população urbana, queremos? Mais uma, por favor. Isso é México, tá? Isso aqui é China. Mais uma. Isso aqui também é China. Isso aqui é Cidade do México também. Eu vou pedir para parar um pouquinho. A minha provocação está nessa imagem. Eu conheço, hein, China? Conhece? Vocês conhecem bem, muito bem. Ilhabela, né? Isso aqui é a riqueza que nós temos. Essa é a característica da nossa cidade. Muito provavelmente, vocês já foram ouvidos no plano diretor, não foram? Vocês podem me responder? Foram ouvidos? Foram ou não foram? Não foram, porque, segundo o que consta da nova minuta do plano diretor, a cidade que queremos, e eu não sei se é a cidade que nós, nesse coletivo, queremos, é essa aqui, ó. Pode passar. É essa. Pelo menos é o que o plano diretor está dizendo. Tem até uma torre gêmeas ali, em China. Tem torres gêmeas. E por incrível que pareça, o mar está vazio, porque está tão sem qualidade a água, que as pessoas estão na areia, mas não estão na água. E tem um espaço vazio na sombra, porque ninguém quer ficar na sombra do prédio, a pessoa quer o sol. É essa a cidade que vocês querem? Essa é a minha provocação. É isso. Sim que é, certo? A cidade que nós queremos certamente não é essa. E também certamente não é uma cidade que a gente vai ver no jornal, né, trazendo coisas ruins, que a gente almeja sempre. É uma cidade que a gente possa criar nossos filhos mesmo e ficar nela, entre amigos aí, até quando a gente puder estar nesse plano, né? Boa, Vina, tem pergunta lá já da plateia, o Wallace tá com o microfone na mão. E aí, Wallace? Fica à vontade. Boa noite. Boa Meu noite. nome é Márcia, eu sou universitária do 8º de Administração. Minha pergunta é para o Guilherme. Você faz parte do plano de manejo, né, da RPPN do Sesc Bertioga, e eu queria saber, assim, o que esse projeto pode trazer de colaboração, o que ele pretende desenvolver de projetos sustentáveis para a comunidade e como eles poderiam envolver a comunidade nisso, que pudesse trazer retorno financeiro para os envolvidos. Então, acho que aliás, é uma pergunta bem pertinente mesmo, né? A gente tem hoje, assim, o Bertioga é um município que está com, acho que são 92% do seu território protegidos por unidades de conservação, sendo que a maior parte disso são unidades de conservação públicas e elas estão para cima da BR, né? Entre a BR e a Serra, vamos dizer assim, né? E principalmente, né, a maior parte delas para cima do Rio Itapanhaú, né? Já para a encosta da Serra.
Os remanescentes de restinga mesmo, e aí a gente está no ambiente de Mata Atlântica, você vai ter restinga, né, nessa faixa aqui de areia, depois você começa a entrar com manguezal e depois você vai para a Mata Atlântica de encosta. Os ambientes de restinga são os ambientes mais ameaçados, né? Justamente porque são fragmentos isolados, né? Você tem pedaços isolados de mata, e é onde as pessoas têm interesse em desenvolver grandes empreendimentos, né? Então, hoje, a grande ocupação de Bertioga, a ocupação urbana de Bertioga, está onde eram florestas de restinga. Esse remanescente do SESC ele tem essa importância que já é uma importância gigante para a cidade. Ele é um remanescente de restinga, de floresta alta, em estágio avançado de desenvolvimento, né? Então é uma floresta bastante importante. Hoje foram encontradas 589 espécies lá dentro. Então só a conservação de um ambiente desse já é de bastante importância para o município e para as comunidades que estão no entorno e para a Mata Atlântica como um todo. O processo de caracterização, de entendimento do que existia nessa RPPN, buscou mapear quais eram as expectativas das pessoas que moravam no entorno, né? Então, foram extensas conversas, principalmente com aquelas comunidades ali dos bairros do lado, né, do Maitinga, o Vila Gaó, o Ilha 1, Ilha 2, nas escolas, na escola do Mangue Seco, para entender um pouco as expectativas. E surgiram várias ideias, né? A gente está no momento agora do plano de manejo que é de juntar tudo isso e transformar em ações mesmo que a reserva possa desenvolver. E muitas coisas surgiram, por exemplo, o manejo de frutos nativos, né? Então, a lógica do Jussara, assim, os frutos nativos, o alimento vindo da floresta é algo que apareceu muito na fala de muitos moradores do entorno, né? E isso é uma das coisas, né, que você pode trabalhar como opções aí de geração de renda, e aí a reserva pode ter um papel importante de fomentar esse tipo de iniciativa. Esse é um dos exemplos. Eu entendi. Eu li também que a comunidade sugeriu bastante que fosse feito naquela área um local onde tivesse lazer, né? Onde as pessoas pudessem ir para passear, curtir, andar de bicicleta, praticar jogos e tudo mais. Mas eu vi também que é uma região muito importante e que ali nós temos espécies nativas, e inclusive foi encontrado muitas espécies que não foram encontradas em outros lugares no país, né? Então, isso pode acontecer, vocês podem chegar a resolver que não, vamos derrubar tudo, vamos construir um espaço de lazer, ou de fato isso realmente, que seria o coerente, vai estar descartado? Certamente não vai acontecer. É muito clara a intenção, e aí a gente está falando de uma reserva privada que tem um proprietário, um gestor, né? Esse gestor é o SESC. É muito clara a intenção no SESC de transformar aquela área em uma reserva, né? Esse é um processo que foi dado início e que não se volta atrás, né, num processo desse. Então, ali certamente será tratada a área como unidade de conservação. Ok, obrigada. O Guilherme. Salva de pau. Emendando esse assunto, Guilherme, eu sei que teve algumas entrevistas, até ela citou, com a comunidade ali em volta e também com alguns grupos da cidade, inclusive a gente participou. Queria saber como é que foi a identificação desses grupos e se já teve algum resultado, o que foi mais ouvido pela população, mesmo que seja ali da região. Já teve uma amarração disso, né? Uma costura de tudo que foi ouvido, né? Então, para começar um trabalho desse, a gente partiu de uma lista de indicações de pessoas. Olha, vale a pena conversar com aquela pessoa. Pô, com a gente não vale muito a pena não, viu? Não chegaram? Não, a gente foi conversado, mas nunca vale a pena, né? Mas... E aí, a partir daí, você começa a desdobrar, né? Um vai indicando o outro. E aí a gente tinha uma equipe em campo, que era a Henriqueta, a Séfora, a Lu, a Aline, que iam para campo e moraram aqui. Chegaram a morar 3 meses em Bertioga, moraram ali em Indaiá, justamente para entender um pouco dessa realidade do município, né? Então, o que a gente percebeu, alguns destaques, né, do que a gente percebeu, é um gosto muito grande por Bertioga, né? Quando a gente chegou, uma das coisas que citavam, que o morador de Bertioga não tinha identidade com o lugar, né? E não foi isso que a gente percebeu ao longo das conversas, né? Pelo contrário, as pessoas que a gente conversou, elas têm uma relação muito forte com Bertioga. Muitas não nasceram aqui, né? E muitas vieram de vários lugares do país, né? Mas todas se colocam como estão aqui por vontade própria e que gostam do lugar. E você voltaria para onde você
né, para a sua cidade natal, por exemplo, as respostas invariavelmente eram não. Eu estou super feliz aqui. Então, são pessoas que escolheram Bertioga, né? Dizem que quem bebe água de Bertioga nunca mais sai, né? E aqui em Bertioga ainda tem mesmo isso, da molecada mais nova, tá indo pra praia pra jogar bola, depois sai da escola, vai visitar alguma cachoeira, né? Em outras cidades, até pela distância, acaba não tendo mais isso, né? A molecada sai da escola... Assim como o Santos, né? Assim como o Santos, o Célio mesmo pode falar pra gente. Em Santos já está escassa áreas para construção aí, né, e ocupação. Já não se tem mais, né? É uma dificuldade, uma problemática lá do território, né, Célio? Em Santos o céu é o limite, né? Em termos de construção. E há um grupo de empresários que entendem que são donos da cidade, né? E conseguem, muitas vezes, o apoio político, o apoio da mídia, né, da opinião pública, de que desenvolvimento é isso, é construir arranha-céus, né? E, na verdade, os espaços, como você disse, lá em Santos, estão rareando, né? E não se vê perspectivas de alteração desse quadro, né? As áreas que ainda não foram atingidas por esse processo irracional de verticalização, pela tendência que as coisas se apresentam, não vão escapar desta mesma tendência, né? Você está falando da área continental de Santos ou não? Não é nem da área continental, são realmente alguns bairros da cidade em que houve uma tentativa agora de se adensar as áreas laterais em que o VLT vai passar, né? No sentido de que as pessoas possam morar mais próximos dos meios de transporte, né? Quer dizer, sim. E Santos é uma cidade bem viável nesse sentido, uma cidade plana, mas há uma forte resistência dos construtores, porque esse adensamento seria feito de uma forma diferente da que vem sendo feito em termos desses grandes prédios, né? Quer dizer, é um adensamento que permitiria, vamos dizer assim, uma integração maior das várias camadas sociais em termos de ocupação dos espaços, né? E, na verdade, o apelo à segregação é muito forte. Imagina. E, com isso, os terrenos se encarecem cada vez mais, né? A população vai sendo expulsa, a população de menor poder aquisitivo vai sendo expulsa, né? Pela alta valorização dos imóveis, os aluguéis. Aquilo que é a padaria do português vira boutique do pão, né? E o preço é outro. Aumenta. Enfim, essa é uma tendência que Santos vem enfrentando já há algum tempo e que Bertioga deve se espelhar nisso para não incorrer nos mesmos erros, né? Por outro caminho, né? Quanto antes, né? Renan, alguma pergunta? Pessoal, perguntas aí, o Wallace, tem aí? Sidney. Boa noite, gente. Sou estudante também da Faculdade Bertioga, né? Sidney, como o Paulo já falou ali, do 8º semestre. Gente, a questão também, a gente sabe da importância da RPPN, né? No caso que o Guilherme falou, e que teve todo um coletivo educador, onde as pessoas foram a campo para realmente explicar para o pessoal e perguntar para a comunidade o que realmente eles achariam de tal área e o que eles gostariam que acontecesse ali, né? E com isso aconteceu algumas reuniões onde as pessoas iam dentro do SESC participar e fora também para explicar realmente o que aconteceria com aquela área. Aí, para apimentar um pouquinho mais a questão do plano diretor, né, onde o pessoal fala que foi legítimo, né, que teve democracia, que foi um plano democrático a construção disso, e agora a justiça liberou, né, pela continuidade. O caminho correto seria esse coletivo educador para ensinar para a comunidade, mostrar para a comunidade realmente o que é o plano diretor e o que eles realmente pretendem com essa minuta fajuta que eles estão propondo para a cidade? Eu acho que aí o China, enfim, acho que todos três têm capacidade para me responder isso. Bom, na verdade, o princípio da participação popular, eu tenho plena convicção de que não ocorreu.
quando a gente fala em participação popular, nós precisamos entender que a primeira coisa são as oficinas que vão instrumentalizar os moradores, os cidadãos, para que eles primeiro entendam o que é um plano diretor e de que modo eles podem contribuir para a construção participativa desse plano. Eu também não posso simplesmente convocar uma reunião e falar, pessoal, estamos aqui no plano diretor, o que vocês querem? Não é isso. Porque senão a discussão ela fica muito naquilo que é o umbigo nosso. Eu tenho um buraco na minha calçada, eu tenho um problema com uma árvore em frente à minha casa, e não é isso. O plano diretor, imagino eu que todos vocês saibam, é a lei maior do município, e é quem vai nortear qual o desenvolvimento e a vocação desse município ao longo de 10 anos. E que todo gestor de cidade, né, o senhor prefeito, deveria seguir durante o seu mandato. Então, a primeira coisa, voltando, é essa instrumentalização. E depois uma ampla divulgação do plano diretor, em todos os caráteres, em todas as oficinas. Não é só publicar no bom, não é só constituir um núcleo gestor do plano diretor e realizar reuniões onde a população não é informada. Nós vivemos hoje num mundo, né, pois o Gui pode falar até melhor que eu, onde as informações correm de modo muito rápido. Então, existem diversas plataformas de divulgação. Então, você pode ter, desde o carro de som circulando avisando, até um site da prefeitura com toda a informação e formulários disponíveis para que as pessoas possam, de fato, dizer quais são as necessidades, né, da sua região, do seu bairro. Mas o que eu percebo é que, infelizmente, isso não vem ocorrendo. Normalmente, eu acho que também que 3 faixas na cidade espalhada para fazer tal divulgação não é o suficiente mesmo. Acho que essa ampla divulgação é o que a gente está precisando, e nós, como futuro da cidade, acho que a gente precisa mais dessa participação, né? Mas, como foi dito anteriormente, acho que poucas pessoas sabem desse plano diretor, e quando sabem, ficou sabendo que foi liberado, que agora eles fazem questão de divulgar que está sendo legítimo, quando na verdade não está. Tivesse sido legítimo, acho que a maioria teria falado que realmente conhece e que sabe que isso está acontecendo, onde a gente vê claramente que muitos não sabem. O que me preocupa no caso de Bertioga, eu atuo fora, mas eu sou morador, eu já fui professor aqui em Bertioga, do EJA, e tenho um carinho muito especial, né? Quem daqui a água bebe, né? Não sai daqui jamais. Já era, né? Enfim, mas o meu medo é um pouco a fala do Célio, porque a gente sabe que no nosso município tem um grupo de construtores que exercem um certo domínio político no território, e a intenção clara desse grupo é a construção, e a construção a partir do discurso mais raso, do discurso mais barato. Então, a primeira coisa que eles falam, para convencer as pessoas, é que, se não houver construção, a cidade para, porque quem abastece economicamente o nosso município são as construções. Isso é a primeira mentira. Isso não é verdade. Tá? A quantidade de construções que nós temos, por maior que seja, não é ela que gera a riqueza de Bertioga. Tá? A segunda coisa que eles dizem é que a evolução e o desenvolvimento do seu município está para a quantidade de pessoas e prédios e grandes construções. Isso é outra mentira. Porque a única coisa, né, e era uma brincadeira que a gente estava dizendo antes de entrar com o pessoal do SESC, que é a tal gentrificação, e que o Célio falou muito bem aqui, o que vai acabar acontecendo é que os moradores de Bertioga serão cada vez mais expulsos para as periferias da cidade. Porque o custo do solo, esse solo projetado, ele alcança um valor tão alto que ninguém consegue adquirir absolutamente qualquer imóvel. E aí vem a outra mentira do plano diretor ou dos levantamentos que foram aferidos durante o tal processo do plano diretor. Então, eles aferiram que há uma demanda habitacional no município extremamente grande e que as novas construções serão responsáveis
observem vocês, por abastecer essa demanda. Mas tenho eu a impressão que nós, moradores de Bertioga, que temos um padrão de renda médio para baixo, médio para alto, mas um padrão mediano, né, não temos condições de adquirir imóveis na faixa de 600 mil reais, 700 mil reais, prédios na orla, né, apartamentos na orla no valor de 800, 1 milhão. Então, isso me parece muito mais uma especulação imobiliária no sentido de trazer mais turistas, né, do que, de fato, entender qual é a nossa vocação e entender qual é a nossa verdadeira demanda. Acho que é um pouco isso. Não sei se respondi. Só complementar uma coisa, essa coisa do motor. Bertioga, eu acho incrível o potencial que tem em relação à atividade de ecoturismo e turismo sustentável, turismo de base comunitária, com tantas unidades de conservação e com uma riqueza de ambientes naturais, com rios, praias, e aí vamos até tirar a praia, porque a praia já é o grande destino do turista aqui. Mas você tem os rios, você tem os manguezais, você tem os passeios de barco, você tem as cachoeiras, você tem as trilhas na serra, uma infinidade de coisas, né? E tudo muito pouco acessível, né? Então a grande, quando eu vim para cá me dava essa agonia, né? O grande potencial de Bertioga adormecido na serra, né? Assim, para mim era nas unidades de conservação o grande potencial adormecido do município, né? Certo. Célio, se quiser dar uma palavra também sobre o assunto. Eu vejo que essa questão da participação, ela é vendida como um discurso, né? Mas para cumprir tabela, quer dizer, a verdadeira participação tem que ser uma decisão e uma vontade política dos governantes, né? Quer dizer, e propiciar as condições para que isso aconteça, né? E na verdade, como vocês estão testemunhando, isso não ocorreu. Tanto que, se isso foi para a justiça, né, é porque realmente não estava ocorrendo. Okay? Mas o que a gente vê é que os interesses econômicos, mais uma vez, estão sobrepujando os interesses da comunidade como um todo, né? É preciso reagir nesse sentido. É preciso encontrar formas de pressionar os vereadores, né? Os políticos são muito sensíveis à pressão. Quer dizer, quando pressionados, muitas vezes eles mudam de ideia de um dia para a noite, né? Então, se essa vontade política não existe, nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos encontrar canais que façam com que a cidade que o povo de Bertioga quer seja levada, né, para as diversas instâncias do poder. Porque não há uma fórmula mágica para isso, né? É preciso que lideranças da comunidade, é preciso que todos aqueles que têm uma visão diferenciada desse modelo que aí está, possam, de algum modo, estar se organizando e pressionando aqueles que têm o poder da caneta. Até emendando nisso mesmo, porque eu não sei se existe um lado positivo disso tudo, mas se for tentar tirar alguma coisa, eu acho que deu uma acordada e realmente teve uma manifestação da população. Estava todo mundo, acho que contente, ou cada um vivendo a sua vida, que é normal hoje em dia, né? Mas deu uma acordada, deu um chacoalhão, e aí você viu até uma grande manifestação da população. E eu queria que até cada um desse uma opinião da importância dessa participação, não só nesse assunto, mas em outros assuntos que acontecem na cidade. E a gente sempre pensa, não consigo mudar o mundo, mas se a gente for reduzindo ao seu mundo mesmo, né? O nosso mundo é Bertioga hoje. Se você for pensar, tirar globalização, né? Mas nosso mundo é Bertioga, porque é aqui que a gente vive, é aqui que está a nossa família, é aqui que gera a nossa renda. Então, eu queria que cada um desse uma opinião de como que cada um pode participar, seja da maneira mais positiva, junto nessa construção de uma sociedade mais justa. Bem, eu vejo que esse espaço, por exemplo, né, o espaço que essa iniciativa traz, precisa ser repetida, né? Quer dizer, nós estamos aqui numa universidade, num local de difusão do saber, do conhecimento. Então,
é um espaço onde isso pode ser discutido, né? As sociedades de bairro, as sociedades que reúnem moradores, precisam reagir a esse estado de coisas, né? Enfim, eu vou citar, por exemplo, uma coisa bem distante daqui, mas em 2010, quando o projeto de iniciativa popular da Ficha Limpa chegou no Congresso, né, aqueles carrinhos enormes de assinaturas, 1 milhão e tantas assinaturas, pedindo a Ficha Limpa, a Ficha Limpa, para ser aprovada, precisa ser aprovada pelos políticos, né? Então, é quase que uma missão impossível, né? E, no entanto, diante daquela situação, daquela conjuntura política, um dos deputados chegou para um dos líderes do movimento da Ficha Limpa e falou: olha, é mais fácil a vaca voar do que o projeto da lei da Ficha Limpa passar. E a vaca voou, né? Certo? Quer dizer, então, muitas vezes nós nos desanimamos, né, com o peso do inimigo, né, com o poder do inimigo, mas o Darcy Ribeiro dizia: eu só entro em causas perdidas, né? Eu só me apaixono e só milito em causas perdidas, porque são as causas perdidas que acabam, dentro da dinâmica social, por vezes provocando grandes mudanças. Eu acho que você tem alguns espaços oficiais de participação também, né? Então, assim, eu acredito nos conselhos, por exemplo, os conselhos municipais, né? São espaços que precisam ser ocupados, né? Se a gente não participa, se a gente não levanta nesses espaços os temas que são importantes para a nossa realidade, no nosso bairro, ou de acordo com aquilo que a gente pensa, esses temas não vão ser levantados, né? Então, eu lembro o caso da transposição aqui, né, a possível transposição do Itatinga e do Itapanhaú aqui, por exemplo. Em algumas reuniões, né, do Conselho de Meio Ambiente, esse tema foi levantado. Se não fosse levantado, talvez a reunião tivesse passado e não tivesse sido discutido, né? Então, tem que participar, né? Tem que participar dos espaços possíveis. Associações de bairro são outros caminhos importantes também. Além da participação no molde que os convidados falaram, eu acredito muito na educação. Eu acho que a educação é o caminho que nós temos para transformar a nossa sociedade. Tudo isso que a gente está falando, elucubrando, né, é um processo muito lento. Esse processo de transformação não é um processo rápido. Não vai acontecer para amanhã, nem para a semana que vem, nem para os próximos 5 anos. Isso me lembra um pouco uma oportunidade que eu tive de conhecer em Medellín. Medellín, na Colômbia, foi marcada como um território sangrento, fruto do narcotráfico. A figura mais notória de Medellín para todos é Pablo Escobar. Enfim, e hoje eles conseguiram, depois de 10 anos de uma nova administração, ter um salto de qualidade imenso, se tornando parâmetro para praticamente a maioria das grandes cidades no território latino, com uma arquitetura e um planejamento urbano fantástico, fantástico. E eles iniciaram através da educação, a participação e a inserção dos alunos nas atividades e no planejamento. E aí um dos planejadores, que é o Gustavo Restrepo, uma vez ele falou uma coisa para mim bem interessante. Nós estávamos com os alunos da arquitetura lá, e ele disse o seguinte: nós sabemos que as transformações e as mudanças não são a arquitetura e o planejamento que vão realizar, e nós temos plena consciência de que a transformação não será para amanhã. Mas se as nossas crianças tiverem a oportunidade de aprender em boas escolas, em espaços com dignidade, e tiverem a possibilidade de frequentar bons colégios públicos com uma especial qualidade, e tiverem a oportunidade de frequentar excepcionais universidades públicas, a gente sabe que em 30 anos a nossa sociedade estará transformada. Então, é a educação que movimenta, é a educação que move e que transforma. Uma salva de palmas para os convidados. Papo cabeça! Salve! Falando em Só educação, dar uma passada aqui, que dar uma acordada, a gente né? tem
uma lista de inscrição que já está se estendendo, certo? Acho que são 7, então a gente precisa ter uma dinâmica um pouco mais rápido, senão a gente vai ficar até amanhã cedo, aí vai ter que servir café da manhã. A gente queria... Coordenadora do curso de administração, por gentileza. Pronto. Assim. Qual espaço é interessante e como participar desse processo de transformação social, né? Quando a gente fala em políticas que estão sendo elaboradas para implantação e transformação da realidade, a gente tem que ver, eu acho que esses espaços que vocês colocaram são fundamentais, né? Os grupos de base, as escolas, grupos de mãe, os conselhos municipais, são todos espaços que devemos participar, né? A Câmara dos Vereadores. Quantos daqui têm participado de alguma reunião ou de alguma sessão da Câmara? Eu não sei quantos aqui já foram participar. Levanta a mão aí, por favor. Quem tem Câmara. participado frequentemente? 2, 3? Quem já foi? Parabéns pro 7. Quase o mesmo número de vereador, pô. Quase. É importante a gente conhecer as lideranças, né, partidárias, políticas e mesmo desses grupos que a gente está apontando como grupos de participação e de mobilização para discutirmos as políticas. Porque quando a gente aponta um lado perverso que está nos enganando, existe também um outro grupo que está trazendo uma verdade. Então, a participação, que é a verdade daquele grupo que aponta o outro lado como mentiroso. Então, é importante a participação para a gente não ser levado nem por um lado e nem para o outro. Porque existem muitos interesses quando a gente define uma política, não é verdade? Quando a gente define uma política popular e política para a cidade, existem vários processos de interesses. A participação é fundamental. Quanto mais a gente conhece cada grupo social e cada liderança, mais a gente vai como diz a minha amiga Silvia, professora, a gente se empodera de saber e pode transformar a realidade. Então, a gente também não deve esperar dos poderes públicos o chamamento para a participação. A participação é livre. Então, quando eles apontam os conselhos, as escolas, as comunidades que existem, elas são livres. A gente não tem que esperar o chamamento, a gente tem que participar. E nessa participação a gente vai sabendo e tomando ciência dos processos que ocorrem na cidade. E, por sua vez, das pessoas que estão por trás desses processos. Então, é muito importante, ainda mais aqui em Bertioga, que é uma cidade pequena, a gente conhecer e participar dos grupos e conhecer e identificar cada pessoa que traz uma verdade, uma necessidade. Porque só assim, conhecendo a nossa realidade, que a gente pode transformar. Obrigada. Verdade. Sabe as palavras. Obrigado, professora. Sabe as palavras, verdade. Quem está na frente nas perguntas, Wallace, tem pergunta aqui na frente. Se tiver, tem lá, vai lá. Então, beleza. Vamos lá, gente. Lembrando que ainda tem intervenção aqui de breakdance, ainda tem Poeta J. Brito, Lula Man ainda vai fazer um som com nós. Vamos trocar uma ideia também.